Os ataques do presidente da Argentina, Javier Milei, ao presidente do Brasil, Lula da Silva, devem ser entendidos como um ataque à integração latino-americana, defendida com convicção pelo mandatário brasileiro, que sabe que separados os países subdesenvolvidos seguirão sendo subdesenvolvidos e pobres. Mais do que isso, esses ataques representam a intenção dos Estados Unidos de impedir a integração e a unidade, o que facilita a dominação colonial. Apesar da grosseria e da virulência desses ataques, Lula reage com inteligência e serenidade, pois sabe que a Argentina, como país, necessita de relações bilaterais com o Brasil, sem o que caminharia para uma asfixia econômica e comercial, aprofundando a crise político-social da nação platense, que já é muito grande. Lula joga com o tempo e com as necessidades da economia da Argentina, necessidades que são permanentes. Já Javier Milei é transitório. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur, uma grande alegria em saudá-los nesse nosso novo encontro, buscando entender sempre esse desafiador país que é o Brasil, com tantas complexidades. Nós mesmos não chegamos a entendê-lo bem, e hoje nós temos aqui para ajudar nessa tarefa de explicar as relações entre Brasil e Argentina, o professor e jornalista, professor de História das Relações Internacionais, Fernando Horta, a quem dou as boas-vindas, agradecendo pela presença aqui conosco, mas já encaixo uma pergunta que antecede, Fernando, porque não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui com a sua experiência, com essa, para que você comente essa retumbante divulgação da espionagem que os Estados Unidos, a CIA principalmente, fez sobre o presidente Lula, produzindo aí mais de 800 documentos, desde 1966 até 2019. O que significa isso? Tudo bom, Beto? Um abraço para você, um abraço para quem está nos assistindo aí de toda a América Latina. Obrigado pelo convite mais uma vez, um abraço para a Telesur. Primeiro, sobre essa questão do Lula, não é necessariamente uma novidade, né? Um país do tamanho dos Estados Unidos, com a quantidade de dinheiro que eles auferem em função da posição internacional que tem, né? Como o que nós chamamos nas relações internacionais, o hegemon, ou seja, aquele país que consegue, a partir da exploração de diversos outros setores, aglomerar essa quantidade de riqueza. É óbvio que parte significativa desse processo é também monitorar as possibilidades soberanas que vão surgindo em outros lugares do mundo. É parte do processo de inteligência de praticamente todas as nações do mundo, e mais ainda quando você está nessa posição tão soberana quanto os Estados Unidos esteve durante todo o século XX. O que chama a atenção é que os Estados Unidos monitoraram Luiz Inácio Lula da Silva antes, inclusive, de que ele viesse a se tornar o grande líder que o próprio Brasil conheceu. Quer dizer, ele estava no bojo de uma série de lideranças nascentes, porque hoje é muito fácil a gente apontar o dedo e dizer Luiz Inácio é o maior presidente da história do país, mas em 1966 isso não era tão evidente, né? Então, veja que, de alguma maneira, os serviços de inteligência norte-americanos já produziam inteligência sobre aquelas lideranças que efetivamente viriam a futuramente incomodar o processo de imperialismo que eles tocaram adiante, né? Então não é nenhuma novidade. Eu só gostaria de saber quantos nós vamos encontrar a respeito de Hugo Chávez, quanto nós vamos encontrar a respeito de Fidel Castro, quantos desses nós vamos encontrar a respeito de Nelson Mandela, até para a gente fazer uma espécie de comparação entre essas figuras, né? Quem incomodou mais o Império Norte-Americano, a quem o Império Norte-Americano destinou mais atenção, mais recursos, e tudo isso só nos leva a crer que o presidente Lula está onde deveria estar, na condição de presidente do Brasil. E também presidente do grupo G20 nesse momento, né? Vamos aguardar aí as divulgações que Fernando de Moraes, o biógrafo do presidente Lula, certamente vai nos brindar. Mas vamos ao tema de hoje, Fernando, as relações entre Brasil e Argentina.
O Brasil e a Argentina têm um destino comum que não pode ser mudado, até pela vizinhança geográfica, pelo compartilhamento de não só de rios, como até na parceria entre um brasileiro que fez os maiores tangos de Gardel, era um brasileiro, né? Que era o grande parceiro de Gardel. Mas, nos termos da economia, há uma complementariedade que não pode ser desfeita, por mais que o presidente Milei resolva, de uma hora para outra, principalmente sintonizado com os interesses norte-americanos, atacar e até de maneira grosseira o presidente Lula. E o presidente Lula parece responder de uma maneira muito inteligente, ou seja, as relações entre os dois países continuam, são muito importantes. Como é que você vê isso? Então, Brasil e Argentina, é, vamos dizer assim, por séculos foram obrigados a se entender e a conviver. Essa convivência nem sempre foi fácil, né? A Argentina sempre foi o porto seguro dos falantes espanhóis na América, especialmente na América do Sul. Buenos Aires consolidou em grande momento, em grande tempo da sua história, dos séculos 17, 18, 19, em grande medida sempre se colocou como principal centro comercial para o restante da América Latina. Era o porto que recebia grande parte essas mercadorias e destinava isso para o restante do continente, e isso de alguma maneira incomodava o Brasil, né? Esse protagonismo incomodou o Brasil. O Brasil também por muito tempo não se dizia latino, a própria utilização do português fazia uma diferença muito grande para o restante, né? Nós costumamos dizer que o Brasil por um século basicamente ficou de costas para o restante da América Latina, aproveitando essa diferença entre português e espanhol. Mas, se nós pegarmos desde os anos 50 para cá, do século passado, desde 1950 para cá, a gente vai ver que nós tivemos muitas disputas, né? Nós tivemos, por exemplo, as disputas por Itaipu, na construção da grande usina binacional entre Brasil e Paraguai, que a Argentina, em determinado momento, acreditava que isso poderia trazer prejuízos para a navegabilidade dos rios, poderia trazer prejuízos geopolíticos para a própria localização de Buenos Aires, né? Depois nós tivemos os problemas entre os dois países a partir da Guerra das Malvinas, em que o Brasil se colocou de forma neutra, incomodando demais o governo argentino, numa época, inclusive, o Brasil tinha um governo militar que era parceiro do governo ditatorial argentino, e essa parceria, de alguma maneira, se aproximava do que a Inglaterra queria, porque quando você está, né, vendo uma disputa entre desiguais, a Argentina com muito menos capacidade militar contra uma potência internacional quanto era a Inglaterra, esperar que os seus vizinhos minimamente lhe ajudem é o essencial, e o Brasil ficou distante disso, apesar da gente saber no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, a gente saber que teve piloto saindo da base aérea de Canoas para ajudar naquele momento, mas a posição brasileira foi de neutralidade, né? Depois, quando começa a crise argentina lá nos anos 2000, a super desvalorização que o peso tomou incomodou demais o Brasil naquele momento, porque obviamente modificou as balanças de comércio entre os países, os produtos brasileiros não entravam mais na Argentina por conta dessa desvalorização do peso. Então, a partir daí a gente tem as divergências no Mercosul, o que mais que eu posso lembrar aqui? Bom, só para você ter uma ideia, durante o governo Kirchner e que na realidade concorreu aqui no Brasil no mesmo período com o governo de Dilma Rousseff, também existiram diversas disputas ali. A Cristina Kirchner e a Dilma Rousseff discutiram muito sobre o protecionismo das suas indústrias, enquanto necessariamente a Kirchner queria um desenvolvimento mais nacionalista, o Brasil procurava integrar a Argentina no restante da América Latina e, obviamente, buscava espaços para a sua indústria. Agora, Beto, nenhum desses conflitos que eu citei foram por conta de ofensas feitas de forma completamente irracional e irresponsável de um chefe de Estado frente ao outro. Então, a verdade é que Brasil e Argentina têm disputas, sim, como quaisquer países soberanos têm, mas que ao longo da sua história aprenderam que a convivência ela exige respeito, ela exige responsabilidade e um planejamento comum. E esse planejamento, por mais difícil que nós estivéssemos, se nós pensarmos na crise econômica da Argentina, quando está acontecendo
acontecendo lá com o ministro Cavalo, quando a gente vê o que aconteceu no Brasil pelo neoliberalismo, ainda assim se encontrou pontos de respeito e de contato, algo que Javier Milei parece que não está disposto a reconhecer na estrutura atual. Então eu acho que a crise não é entre Brasil e Argentina, mas entre Javier Milei e aquilo que ele quer fazer, que é construir um Lula que possa servir para ele de trampolim para subir na Argentina. Agora, mesmo com essas disputas todas que você mencionou, sempre havia algo maior que era a manutenção do acordo do Mercosul e o princípio da integração das economias, dos comércios e outras, né? Inclusive o Mercosul social. Só que agora o Milei chega ao ponto de questionar até mesmo a existência do Mercosul, ou seja, ele é contra a integração. É algo que soa muito bem aos ouvidos de Washington, você não vê assim? Isso. Foi bom você ter tocado nisso, né? Porque mesmo quando nós estávamos falando de Carlos Menem, né, presidente da Argentina, onde a gente tem ali as colocações mais clássicas de um liberalismo no processo de desenvolvimento da Argentina, o que resultou dali foi uma economia totalmente submissa ao próprio dólar. O grande problema da Argentina hoje é isso: a Argentina não consegue resolver o seu problema de dívida externa, que é quase todo em dólar. E ainda tem uma economia que pelo menos 50% dela funciona em dólar. Você vai a Buenos Aires, as transações imobiliárias em Buenos Aires são feitas em dólar, não são feitas em moeda local. Mesmo na época em que nós tivemos lá a Cristina Kirchner criando uma série de regras, ainda assim a elite argentina não largou a moeda. Então, mas mesmo naquele momento, a elite argentina compreendia que a sua posição frente ao capitalismo internacional era muito frágil. Então, que era sempre melhor estar junto, né, em conjunto dos vizinhos dentro do Uhum. plano do Mercosul. Javier Perfeito. Milei simplesmente partiu por uma ideia de ultraliberalismo que não há nenhum tipo de contato com a realidade nem com a história dos nossos continentes ou no mundo. Nenhum país, através desse pensamento ultra neoliberal, conseguiu resolver o problema da sua dívida ou do seu desenvolvimento. Então, de alguma maneira, o povo argentino vai pagar muito caro por essas escolhas nesse momento, né? Como pagaram lá atrás pelas escolhas do Carlos Menem. De certa forma, é tão irracional essa postura desintegradora que leva a declarações de forma tão grosseiras e truculenta, mas não é por má educação apenas do Milei, é por causa de que ele é submisso, vassalo mesmo, a um projeto de desintegração que serve aos Estados Unidos. Mas vamos fazer aqui uma pequena pausa na nossa conversa aqui com jornalista e professor de História das Relações Internacionais, Fernando Horta, e já já voltamos com Latitude Brasil. Latitude Brasil hoje está discutindo as dificuldades nas relações entre Brasil e Argentina, que tem uma função muito importante, até porque são duas das economias mais industrializadas da região, e com elas juntos se pode alavancar ainda mais a integração, encurtando prazos históricos até na integração latino-americana. Porém, o posicionamento do presidente Milei contra, inclusive, o presidente Lula, pessoalmente até atacando, tem levado uma série de interrogações que estamos aqui com o Fernando Horta exatamente para buscar respondê-las. O que você acredita, Fernando, em relação a esse isolacionismo reacionário do Milei pode trazer de, até mesmo, quem sabe, uma ameaça ao próprio Mercosul, sem dúvida nenhuma, mas à própria estabilidade das relações bilaterais, apesar de que o Brasil convocou o embaixador e deu orientações muito cautelares, assim, muito, digamos, atentas a manter fora de responder às apaixonadas e desobedientes, deselegantes acusações, a manter as relações fluidas o máximo possível. Como é que você vê isso?
Bom, primeiro há um plano internacional que se centra em Donald Trump, né? Basicamente, a direita latino-americana, ela está apostando tudo, está apostando na vitória de Donald Trump nos Estados Unidos para que se recomponha esse eixo anti-integração, esse eixo ultra-isolacionista, esse eixo ultra-neoliberal, né? Então, o Milei, assim como o próprio Jair Bolsonaro no Brasil, faz esse papel de apostar numa grande vitória para que essas coisas possam se reorganizar. O Milei sabe que a Argentina não tem condições nenhuma de encarar uma disputa econômica no Brasil, até porque quanto mais o Milei faz essas bravatas e mais ele joga a economia argentina no lixo, como ele está jogando, menos força diplomática ele acaba tendo. Quer dizer, a Argentina vem se desindustrializando, sua moeda vem perdendo cada vez mais capacidade de compra e a população argentina acaba ficando vítima desse processo todo. Agora, do lado do Brasil, há dois entendimentos importantes. O primeiro é que a Argentina e o povo argentino, em grande medida, são parceiros do povo brasileiro de forma indiscutível, não interessa quem esteja no poder. Então essa é uma percepção que eu acho que nós podemos chamar de supradiplomática que o presidente Lula aderiu, né? Dizendo, olha, o que quer que aconteça, o que quer que o Milei faça, nós não vamos partir para colocar isso como uma nação contra a outra, porque não faz sentido. Por outro lado, o presidente Lula também aprendeu muito com a postura da China, que durante o governo Bolsonaro foi ofendida dia sim e dia não, né, pelos governantes brasileiros, inclusive pelos filhos do presidente Bolsonaro, que chamavam a vacina de Covid de vacina, né, chamavam o vírus de vírus comunista, entre outras coisas, e a China sempre se manteve distante disso, vendendo ao Brasil o que foi necessário para se combater a Covid, manteve as relações próximas, e eu acho que um pouco dessa postura o governo brasileiro está exercitando hoje, né? É quase como se você estivesse dialogando com um estudante de quarta série, né? Ou de primeiro ano, segundo ano, né? Deixa ele falar o que ele quiser ali, porque a gente sabe que existem coisas mais importantes a serem tratadas. E particularmente acho que essa é a posição mais correta do Brasil. Em algum momento, Javier Milei vai precisar de dólares. E quando ele precisar de dólares, só tem dois países que ele pode se colocar para obter esses dólares: os norte-americanos ou o Brasil. E nos norte-americanos vai ser muito mais caro financeiramente. Eu tenho a impressão que aí as elites argentinas vão entender o tamanho do problema que estão se enfiando. Há quem diga que seria até uma postura suicida essa do Milei, já que com isso você perde mercado, perde relações bilaterais, perde uma posição estratégica dentro do Mercosul, que é um bloco que sempre foi visto pelos Estados Unidos com muita reserva, porque o seu fortalecimento pode trazer algum tipo de fortalecimento na competitividade dessa região, a própria integração sem, digamos, o patrocínio norte-americano. Ou seja, para que o Milei está... É um suicídio? Onde é que ele vai chegar? É um projeto pessoal, em primeiro lugar, né? O Milei já disse várias vezes que o objetivo dele é ganhar o prêmio Nobel, aquelas fanfarronices que ele costuma fazer e que são realmente desgostosas para toda a diplomacia, né? Então, há um projeto pessoal. O Milei, assim como todo o grande líder de direita, a partir do momento que eles não conseguem entregar à população o bem-estar que a ideologia deles prometeu, eles começam a ter que culpar indivíduos externos sobre isso. Veja que o Donald Trump, agora faz 2 dias, veio dizer que a classe média norte-americana está empobrecendo porque a China está ganhando a disputa econômica. Ele disse isso claramente. Então, veja, a mesma coisa faz a Meloni na Europa, a mesma coisa faz o Viktor Orbán na Europa, a mesma coisa fez Jair Bolsonaro no seu governo. Quando as medidas efetivas na economia não conseguem trazer à maior parte da população o bem-estar que eles prometem, eles ficam alimentando essa agenda de ódio ideológico tanto para desfocar a posição, quanto efetivamente para arrumar culpados, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo problema nisso tudo é que as economias dos países do Mercosul, elas são muito concorrentes, elas competem entre si, né? E o que o Brasil, por exemplo, não comprar da Argentina, ele pode comprar do Uruguai, ele pode, inclusive, aumentar a sua própria produção no Sul, que precisa desses investimentos. Então, há a possibilidade, sim, de você relocar espaço
espaços de compra e acabar prejudicando ainda mais a Argentina. Isso sempre foi um problema para o Mercosul, suas economias serem competidoras e não necessariamente estarem todas, e não elas são concorrentes e elas não são cooperativas. E, portanto, há uma certa... existe um espaço de boa vontade para que o Mercosul funcione. Quer dizer, o Brasil precisa, de alguma maneira, favorecer o comércio internacional e não os agentes internos. Há um desgaste de política. Então, tudo isso acontece porque há uma percepção do presidente Lula de que a integração ela é importante e essencial por N outras razões. Mas se o Javier Milei começar a mostrar que talvez isso esteja equivocado, bom, o Brasil pode começar a tomar outras decisões comerciais que vão prejudicar a Argentina. Agora, tudo isso acontece, como você dizia, no momento em que o Mercosul recebe a Bolívia, o presidente Lula faz um chamado à reintegração da Venezuela no Mercosul, a normalização da sua posição, porque ela nunca deixou de estar no Mercosul, foi suspensa por motivos outros, né, políticos, a coisa meio discricionária contra a Venezuela, mas isso significa que o Milei nada contra a corrente, porque a tendência é de uma integração como se vê a formação de blocos na Europa, na Ásia, e aqui ele tem essa postura de um negacionismo nas relações comerciais bilaterais, sobretudo com o Brasil. Como é que isso chega até você? Existe uma certa coadunação do interesse pessoal do Milei com os interesses dos Estados Unidos e até certo ponto também da União Europeia, né, de não permitir o aprofundamento dessa integração regional, especialmente se a Bolívia vier a entrar, porque se você somar ali Bolívia, Brasil, se você pegar Venezuela, nós vamos começar a deter, enquanto grupo, o Mercosul vai ter na mão, enquanto grupo, uma quantidade muito grande desses materiais sensíveis às grandes revoluções digitais hoje no mundo, né? E pode necessariamente, a partir daí, desenvolver políticas públicas de desenvolvimento e soberania, né? Imagine, o Brasil hoje tem algum avanço tecnológico frente à Bolívia, frente à Argentina, mas depende do controle desses materiais sensíveis. Se nós conseguirmos criar políticas de integração que junte a nossa capacidade de desenvolvimento tecnológico, que faça com que os outros países que não estão no nível do Brasil possam fazer esse catching up, né? Essa busca dessa tecnologia de forma soberana a cada um. E se conseguirmos criar aí um certo espaço de controle sobre esses minerais, sobre esses materiais sensíveis, isso incomoda demais Estados Unidos e Europa em grande medida. Especialmente se no final desse túnel eles enxergam uma ligação de boa vontade com a China, que detém hoje todas essas tecnologias. Então isso assusta demais os Estados Unidos do ponto de vista da geopolítica de longo prazo, né? Que se está se desenhando um tipo de relação na América Latina que pode vir a transformar a segunda metade do século XXI em uma metade de crescimento e desenvolvimento talvez não comparáveis ao que nós já tivemos historicamente. Obviamente que não há interesse de outras forças que a América Latina ocupe o espaço que ela pode ocupar, porque nós somos o espaço preferencial de, vamos dizer assim, de colonização dos grandes donos do capital. Fernando Horta, professor de História das Relações Internacionais, jornalista, analista internacional, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez em Latitude Brasil, nos trazendo uma série de ângulos de análise muito interessantes, muito importantes, para entender esse conflito e entender uma forma de superação que permita fortalecer as ideias de integração. Obrigado, as portas sempre abertas para você aqui. Obrigado, Beto. Um abraço para todo mundo, um grande abraço para os amigos da América Latina e espero outros convites, tá? Certamente. A vocês que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, obrigado pela sua atenção. Semana que vem estaremos de volta com mais um Latitude Brasil. Tchau, aquele abraço.